as buscas e apreensões nos endereços do senador Marcos Duval, do partido Podemos, do estado do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira 3 mandatos de busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, sendo um, inclusive, em seu gabinete no Congresso Nacional. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes. O senador é investigado pela prática de 5 crimes: divulgação de segredo, qualificado pela qualificadora, aliás, que é atrapalhar e tratar-se o segredo de documentos que mexem com a administração pública, um crime do Código Penal. Ele também é investigado por associação criminosa ou organização de quadrilha. Pode ser que ele faça parte de uma quadrilha, pode ser que ele tenha cometido este crime em associação com 3 pessoas e também é suspeito de ter cometido os crimes dos artigos 359L e 359M do Código Penal, que é o atentado contra o Estado Democrático de Direito e o crime de tentativa de golpe de Estado. Esses são os 5 crimes que estão sendo investigados nesta busca e apreensão que se deu a partir da revelação pelo senador Marcos Duval em seu Twitter de trechos de documentos que, segundo ele, seriam folhas de um relatório da ABIN que mostravam que, já no dia 7, sabia-se, dentro do governo federal, que as manifestações do dia 8 de janeiro se transmutariam em crimes porque, no dia 7, elas já eram apontadas pelos profissionais da Agência Brasileira de Inteligência como violentas e crescentes. Marcos Duval ainda disse em seu tweet que a viagem de Lula para Araraquara, ela foi, na verdade, uma fuga, porque ela não estava na agenda oficial do presidente da República. Acontece que Marcos Duval publicou apenas trechos de uma folha que pareciam ser um relatório da ABIN e daí a necessidade da confirmação se esses documentos são verdadeiros ou falsos. Isso porque, quando ele afirma, sem lastro nesses documentos, de que a viagem de Lula foi uma fuga para Araraquara e não estava na sua agenda, ele colidiu com a realidade dos fatos. A assessoria de imprensa já havia divulgado no dia anterior e notícias já existiam no dia anterior de que Lula estaria em Araraquara em razão das fortes chuvas. Portanto, esta divulgação de trechos de pseudo-documentos da ABIN e a afirmação da fuga de Lula, que não se comprovou real, levaram o senador a esta situação. Professor Fernando Capês, como é que você vê essa movimentação contra o Marcos Duval, em especial a busca e apreensão no gabinete do Congresso Nacional? Isso é possível? Isso foi arbitrário? Isso é comum numa investigação? Isso pode acontecer? Gostaria que você nos explicasse. Muito boa tarde, Thiago Pavinato, Márcio Moraes, Marcelo Suano, Carol Curimbaba e todos aqueles amigos e amigas que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom, em primeiro lugar, a gente deve reconhecer que o senador Marcos Duval é um homem um pouco confuso. Eu já vi várias manifestações dele, algumas eu confesso que eu não consigo entender o que ele fala. E ele tem aí, nessa parte descritiva, quando ele vai narrar as coisas, é difícil da gente entender, com todo o respeito que eu tenho ao senador. É um senador da República, merece todo o nosso respeito, né? Evidentemente. Mas eu estou fazendo uma análise aqui, um traço analítico. Então, é difícil. E ele apresentou 4 versões diferentes com relação aos atos de 8 de janeiro. A questão agora que eu coloco do ponto de vista jurídico é o seguinte: associação criminosa reuniu com mais, pelo menos 2 pessoas para a prática de crimes. Quais crimes? Em que sentido houve a contribuição dele para a prática dos atos do dia 8 de janeiro? O que eu vejo, é claro que é prematuro, nós não podemos nunca nos antecipar à análise probatória do que consta no inquérito. Eu não sei o que consta no inquérito. É difícil falar assim, tem hábito de conversar e de falar
com base em processos, em provas, para que o nosso espectador tenha ali uma noção exata do que está acontecendo. Difícil você fazer um comentário sem ter noção dos documentos que estão amealhados pela Polícia Federal e quais são os indícios de que ele efetivamente tenha praticado. Uma busca e apreensão, em primeiro lugar, ela deve ser decretada, para ser decretada, ela precisa partir dos órgãos de investigação. Então é necessário uma representação do delegado da Polícia Federal, do encarregado desta investigação, dizendo que tem necessidade de colher documentos para instruir o inquérito policial. Então, esse pedido foi feito, houve uma representação da Polícia Federal. Em segundo lugar, quando é feita uma representação para a decretação de uma medida cautelar de natureza restritiva, por exemplo, ou invasiva, como é uma busca e apreensão, o Ministério Público tem que se manifestar também. No caso, a Procuradoria-Geral da República. E aí sim, o órgão jurisdicional decreta, até porque o Poder Judiciário é quem vai julgar o fato. Quanto mais distante o Poder Judiciário estiver da investigação, quanto mais distante ele estiver da produção probatória, quanto menos ele interferir diretamente na apuração dos fatos, mais se garante e se protege a sua imparcialidade. Essa crítica, Pavinato, eu fiz em muitos casos da Lava Jato. Em muitos casos, a excessiva incursão do juiz Sérgio Moro na produção da prova afetava e colocava em dúvida a sua imparcialidade. E devo fazer a mesma crítica agora. Então, é necessário verificar quais são os elementos, porque é uma medida muito invasiva, um senador da República. Afinal de contas, não está sendo investigado um ato de corrupção, não está sendo investigada a prática de uma ação violenta com armas. Está sendo investigada a manifestação dele. Ele divulgou um documento que não deveria divulgar. Então, isso tem que ser analisado dentro do âmbito da sua corporação, do Senado Federal, para que haja um crime de competência do Supremo Tribunal Federal, com envolvimento direto, autorizar uma medida restritiva desse jaez, é necessário sim a análise. Em primeiro lugar, de quais são os indícios de cada um desses crimes. Indícios. O que são indícios? São fatos particulares específicos, a partir dos quais, por meio de raciocínio dedutivo, se tira uma conclusão geral. Quais são os indícios concretos, efetivos, fatos de que ele é suspeito da prática desses crimes gravíssimos? E segundo, com base em que foi pedida a busca e apreensão e se houve pedido de busca e apreensão antes da sua decretação. Talvez agora, o próprio Marcos Duval pudesse falar. Uma dúvida, né? Porque o parágrafo 2º, né, do artigo 153, que fala da divulgação do segredo, ele fala o seguinte: quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. O que significa isso? Ação penal incondicionada significa que é de atribuição do Ministério Público oferecer a denúncia. E ele não precisa de nenhuma condição para fazer isso, ou seja, ele não precisa de autorização do ministro da Justiça, ele não precisa de autorização da vítima. É um crime que o Ministério Público pode atuar, e a polícia também, independentemente de provocação. Usando uma expressão em latim, ele atua ex officio, de ofício, espontaneamente. Então a investigação pode ter início. Então o que nós temos que analisar, repito, e para que aquele que nos acompanha tenha uma exata noção, é quais são os indícios, as provas concretas, porque são crimes extremamente graves. E qual a profundidade desses indícios a ponto de justificar uma busca e apreensão. Você tem vários estágios. Primeiro, a pessoa é suspeita. Depois que ela é suspeita... Suspeita é porque ele publicou no Twitter. Então, suspeita. Ele publicou, ele registrou em cartório a conduta. Já chega, então surge uma suspeição. Muito bem. Da suspeição, quando surgem mais provas, mais evidências, ele passa a ser indiciado. Ou seja, todas aquelas provas indicam ele como provável autor. Em seguida, é preciso um pouco mais de indícios para que você possa determinar uma medida restritiva como busca e apreensão. E, finalmente, mais indícios para recebimento da denúncia. Dali para frente, para condenar a sua prova plena. Então, essa cautela, essas investigações sigilosas, a meu ver, não são boas para a democracia. É importante que as investigações sejam públicas. Se ele efetivamente praticou algum desses atos, se há indícios sérios, ele tem que responder como qualquer cidadão. Ele não é melhor do que ninguém por ser senador. Mas
repito, uma investigação aberta, transparente, em que todos tenham acesso ao que está ocorrendo, até porque não vejo razão para o sigilo, ajudaria muito na tranquilidade democrática do país. Bom, eu já penso...